um pouquinho sobre os exames ginecológicos de rotina. A gente sempre fala que as mulheres precisam procurar com uma certa frequência os ginecologistas para fazer exames, e muita gente tem dúvida de quais são esses exames e com qual frequência esses encontros precisam acontecer. Então, para tentar resumir para vocês, eu diria o seguinte: o principal exame que as mulheres precisam colher no consultório ginecológico chama Papa Nicolau. Ele é conhecido como preventivo também em várias regiões do país. A ideia desse exame é que a gente avalie e procure lesões precursoras de câncer de colo de útero, que é um câncer muito comum no universo feminino. A gente faz esse exame em consultório ginecológico, mas alguns profissionais acabam pedindo em laboratório. De qualquer maneira, esse exame é feito por profissionais aptos a colherem exames ginecológicos. E a ideia é que a gente, através de um espéculo vaginal, um aparelhinho, a gente coloque esse aparelhinho dentro da vagina de vocês, acesse o colo do útero e colha um pouquinho desse material com a ideia de pegar algumas células desse colo desse útero e levar para o laboratório para ser analisado, tá? Essa análise, então, vai procurar lesões precursoras de câncer de colo de útero que, se porventura estiverem presentes, dá tempo da gente fazer alguma coisa antes de que desenvolva realmente o câncer, tá? A gente pode determinar tratamentos que envolvam cauterizações do colo do útero, cirurgias, sempre com a ideia de não deixar vocês expostas aí a desenvolverem esse câncer, tudo bem? Mulheres sexualmente ativas precisam colher esse exame com uma certa frequência. A periodicidade com que esses exames vão ser colhidos vai ser determinado de uma forma muito individual, mas o legal é que vocês saibam que é legal ir ao ginecologista anualmente, e aí lá nos encontros das consultas o seu GO vai definir se você tem que colher todo ano, se ele pode fazer um espaçamento de até 3 anos entre uma coleta e outra, tudo bem? É legal saber também que se você tem relações sexuais que não envolvam penetração, você também precisa colher esse exame. E aí talvez, se o acesso vaginal for um pouco mais difícil de acontecer, a gente tem a disponibilidade de usar aparelhinhos menores com a ideia de conseguir acessar o colo do seu útero e fazer a coleta desse material que é tão importante para te ajudar a ter saúde, tá? Esses exames então precisam ser colhidos caso você já tenha iniciado vida sexual. Se você não tem vida sexual, você não precisa fazer esse exame, tá bom? Mas tem um exame que é muito importante, que está incluído em todas as rotinas de saúde da mulher, mas que são feitos a partir de 40 anos de idade, que toda mulher, independente de vida sexual, precisa fazer, que é a mamografia, tá? A mamografia, ela vai ser, então, uma radiografia das mamas, ela é feita em laboratório, e ela precisa ser feita em todas as mulheres com mais de 40 anos de idade para que a gente detecte precocemente câncer de mama, tá? É a mamografia que faz diagnóstico precoce e é ela que consegue salvar vidas aí das mulheres, tudo bem? Se você, porventura, tiver um familiar muito próximo que tenha tido câncer de mama por volta de 40 anos de idade ou até antes disso, talvez você vai ter que fazer mamografia até um pouco antes dos 40 anos. Mas isso é o seu ginecologista que vai definir. Você vai precisar contar essa história familiar para ele, para que ele defina quando que é o seu momento de começar a fazer esse exame tão importante, tá? Então, se a gente for falar de exame, os principais exames são esses: o Papa Nicolau e a mamografia, que vão contemplar a rotina de saúde da mulher ao longo de quase toda a vida dela, tá? Mas o ginecologista é o clínico geral da mulher. É ele que vai cuidar da sua saúde de forma geral e nortear aí, de repente, algum encaminhamento para algum outro profissional. Então, o ginecologista é o médico que você precisa encontrar anualmente, independente se você já tiver iniciado vida sexual ou não. Eu diria que esses encontros começam a acontecer a partir da sua primeira menstruação. Acho que é um bom marco para a gente definir esses encontros. E que ele vai ter que acontecer aí ao longo da sua vida toda, tá? Nas consultas ginecológicas a gente também vai organizar o calendário vacinal da mulher. E aí aqui eu gosto de lembrar que tem 2 vacinas muito importantes e que tem muito a ver com essa questão de vida sexual, tá? A primeira delas é a vacina da hepatite B, que está presente no calendário vacinal das crianças de forma gratuita, mas que muitas vezes a gente não tem a imunidade presente, a gente precisa atualizar esse calendário vacinal e muita gente não foi vacinada na infância, e aí o ginecologista vai olhar para esse calendário e vai conseguir seguir te ajudando, tá?
Além disso, tem a vacina do vírus HPV, que já está disponível também na rede pública para meninas de 9 a 14 anos de idade. E se você não foi vacinada nessa faixa etária, você consegue, através da rede privada, até os 45 anos de idade, receber aí através de clínicas de vacinação, tá? Então, aqui nesse vídeo breve, a gente consegue resumir o quão importantes são esses encontros. Mas para saber exatamente o que você precisa para continuar tendo saúde, é interessante que você tenha um ginecologista para chamar de seu e não deixe de procurar ele uma vez por ano.